Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos agora acalmar nossos corações, deixar os problemas do dia a dia de lado um pouco para nos conectarmos com o Pai. Vamos então fechar nossos olhos materiais e agradecer por tudo de bom que o Pai nos dá diariamente. Vamos lembrar de quantas bênçãos nos são dadas diariamente e que nós, às vezes, nem notamos. Vamos pedir ao Pai que nos abençoe sempre, que nos perdoe, que nos encoraje a perdoar, que aumente a nossa fé, que aumente a nossa vontade de seguirmos os ensinamentos de Jesus. Que a cada dia a gente acorde com mais disposição para praticar a caridade, para exercermos os nossos deveres com humildade, com dedicação. Que Jesus a cada dia nos inspire a caminharmos sempre com fé, com esperança, que tenhamos paciência com o nosso próximo. Agradecemos, Pai, por todo este amparo que o Senhor nos dá, por todas as inspirações que nos dá a cada dia, e pedimos que nos lembre sempre de mantermos os nossos ouvidos sempre abertos para as boas inspirações que o Senhor nos envia através dos nossos amigos espirituais. Que assim seja. Bom, antes de chamarmos o palestrante, imagino que vocês tenham visto, né? Nós temos este grupo aqui na nossa casa, que é o grupo Mãos Fraternas, que faz visitas a pessoas acamadas, às segundas-feiras, a partir das 4h30 da tarde, até o final da tarde. E se tiver alguma pessoa com disponibilidade, converse, chame um de nós aqui, que a gente encaminha, né? Ou as coordenadoras do grupo, porque são poucos os trabalhadores e são muitos os que pedem para que sejam feitas visitas, tá? Mesmo que as pessoas, porque às vezes a pessoa pode pensar, meu Deus, mas eu não estou preparado porque eu não aplico um passe. Mas vai acompanhando, porque é sempre bom que tenha uma dupla, então vai com alguém que vai aplicar o passe, né? É uma companhia, começa a fazer esse trabalho. É isso, é esse convite. Fora isso, também quero lembrar que nós temos praticamente todos os dias grupos de estudos na casa. E quem se interessar também, procure um de nós para saber sobre os horários, os dias, tá bom? E a evangelização, que é às sextas-feiras, que está sendo feito um trabalho maravilhoso, inclusive com gestantes. Desde a gestação, a mãe já pode participar da evangelização. Um trabalho muito bonito. Mas a minha criança é pequenininha, tem 1 aninho, 2 aninhos. A mãe fica junto e a criança já vai sendo envolvida nessa energia de proteção e de conhecimento, tá bom? Bom, agora nós chamamos o Ricardo, que ele vai nos falar sobre as causas das aflições, tá bom?
Boa noite, muito obrigado pela atenção de todos. Tem muitas coisas que são tão lógicas, óbvias, mas muitas vezes nós não paramos para refletir, para procurar entender e evoluir um pouco. Um desses pontos é a repetição. Começamos falando do planeta Terra. Nós sabemos que o planeta gira ao seu redor todos os dias, fazendo o mesmo movimento 24 horas. E se repete, se repete e se repete. E por esse movimento, nós temos todos os dias, temos a noite, temos o dia com o sol. Já pensamos o quanto é importante essa repetição, o sol para a nossa vida? Não viveríamos sem o sol. Quanto importante é para o alimento, para o desenvolvimento. Da mesma forma, a noite, para o descanso também da vegetação, nós encarnados, para tantos acontecimentos e movimentos com os nossos espíritos. E assim também temos aqui, no nosso cotidiano de encarnados, várias repetições. Estamos aqui de novo, quinta-feira, graças a Deus. Parece que foi ontem, né? E se Deus quiser, quinta-feira que vem estaremos aqui, repetindo novamente algo. Uma quinta-feira, um dia, um momento para reflexão, para pensarmos, para reabastecermos. E assim nós repetimos também no nosso processo de nascimento, de morte, entre aspas, né? Porque nós somos eternos. Nós deixamos o corpo, então nós encarnamos, desencarnamos e repetimos esse processo muitas e muitas vezes. E ao falar em repetir, eu confesso que por muitas vezes, ao estudar, para a gente trazer aqui uma pequena reflexão, eu penso, poxa, mas eu vou falar isso de novo, né? Vou repetir, isso já foi falado. E aí eu lembro dessa questão da repetição, quanto ela é importante na nossa vida. Ela tem o seu sentido, né? De repetir. Nosso aniversário, nosso encontro, nosso final de semana. E as mensagens também precisam ser repetidas. Porque, já foi falado isso também, nós precisamos criar raízes. Raízes, não adianta, repetindo, né? Eu lembro quando eu falei isso aqui. A gente participa de uma palestra, ouve, fica sensibilizado naquele momento, mas aí a gente já dispersa e já começa, né? Então vamos repetir, vamos criar raiz para a gente aprender e fortalecer. E nesse meio de tantas repetições, de tantos desencarnes, e novos encarnamos novamente, né? Quantas aflições nós vivemos e também acompanhamos aflições de outros, de uma pessoa querida, de um amigo, e agora com os meios de comunicação ainda mais evoluídos, né? Aconteceu algo no outro lado do mundo, logo a gente já está sabendo. E o WhatsApp, então, chega rapidinho, a gente fica sabendo das aflições das pessoas. Alguns com uma carga maior, outros com carga menor, idades diferentes,
E aí a gente começa também, às vezes quando a nossa fé não está muito fortalecida, né? A gente fica meio desconfiado, a gente fala assim, espera aí, mas por que a carga, aquele caminhãozinho lá do meu vizinho, está muito mais leve e a minha está muito mais pesada? Por quê? E em alguns momentos a gente chega até a brigar com Deus, né? Por causa dessas aflições. Quando a gente passa aquela aflição, aquele momento de dor, que é dificílimo, no momento de uma perda, né? Da separação momentânea de um ente querido, que vai para o plano espiritual, e nós continuamos aqui. Vamos pensar então, imagina se não é para brigar um pai, uma mãe que perde um filho. Porque quando o filho perde o pai, perde a mãe, é extremamente doloroso. Mas aí a gente procura ainda entender que é um pouquinho, né, a natureza, a questão da idade, por aí. Mas aí, quando é o contrário? E se a gente não está com a fé fortalecida? A gente briga com Deus. Meu Deus, por que comigo? Por que com meu filho? Por que com meu amigo? E aí, quando a gente fala de Deus, no momento de aflição, não basta acreditar em Deus. Eu acredito em Deus, né? Vamos pensar assim, eu acredito, existe Deus, porque é uma coisa tão óbvia. Eu fico impressionado quem defende o contrário. Um negócio tão dia, noite, como eu falei, a rotação é muita perfeição para a gente não acreditar em Deus. E nesse momento eu quero falar, acreditar em Deus, abrir aqui um parênteses, para a gente sentir que nós estamos encarnados, sabe? Ó, aperta a mão, dá para sentir que estamos encarnados. E a gente tem que aproveitar esse momento de desfrutar tantas coisas. A gente muitas vezes fica preocupado com as aflições, com as dores, e a gente deixa despercebido tantas bênçãos que Deus tem nos dado. A perfeição, perfeito. Mesmo hoje, né, andando, logo pela manhã, aí eu observei o céu e eu pensei assim, olha como Deus é perfeito. O céu azul em boa parte, ou seja, nos traz, né, uma serenidade, traz uma luz diferente. É claro que tem os momentos de tempestades, tempo nublado, que também são necessários, tanto para a natureza quanto para a nossa vida. E já vale registrar, falando em tempestade e em aflição, que são situações passageiras. Se você passou por uma aflição, se você passará por uma aflição, nunca se esqueça da perfeição de Deus, de Jesus Cristo. Deus, Jesus Cristo, sabem intervir no momento certo, sabem da nossa força. E quando a gente faz tudo que é possível e a aflição continua, deixa com Deus, Deus sabe intervir. Cristo sabe na hora de intervir. E aí, o tema, como diz, né, é a causa das aflições. Então, qual que é a razão dessa aflição aí? Seja a minha, seja a sua, seja de um amigo, seja do outro lado do mundo. Qual é o sentido, né? Por que essa aflição? Das causas atuais, nós até podemos compreender
com um pouquinho mais de facilidade. Porque você vê, você ou outra pessoa, se dando mal, passando por uma dor, passando por uma aflição, e aí você tem conhecimento do que causou isso, né? Foi uma escolha errada, um caminho errado, um direcionamento. Então, a causa da aflição. Eu até quero trazer, eu gosto de trazer exemplos do cotidiano. Vamos pensar, sair um pouquinho da vida, pensar para a culinária, que é uma coisa que se repete na nossa vida e a gente não vive sem comida, né? Você prepara lá o arroz. Aí você tem a medida certa da água, tem a medida certa do arroz, do tempo, né? Do preparo, do sal, tudo certinho. Você sabe a medida, a forma de fazer. Ou se não sabe, vai procurar saber. Aí quando você erra na medida, ficou salgado, coloquei mais sal. Então isso causou um erro, te causou uma aflição. E aí, quando você identifica isso, você vai procurar corrigir essa situação. Então, você tem o diagnóstico da aflição. É uma coisa que é uma causa atual, você conhece. Churrasco, para quem gosta de um churrasco, vai desde a parte da compra da carne, da quantidade também do sal, da intensidade do fogo e várias outras situações. Aí você esqueceu um pouquinho mais lá no fogo alto, queimou. Opa, queimou, hein? E para queimar o pão de alho é uma facilidade, né? Tem até piada com isso. Então, qual que é o sentido dessa questão que eu trouxe da culinária? Da nossa atenção, da nossa escolha, do nosso tempo. Porque quando não existe a união de vários fatores, pode nos trazer uma aflição. Eu dei o exemplo da culinária, de um churrasco, mas na nossa vida é assim também. Os ingredientes que nós estamos colocando na nossa vida, os cuidados que nós estamos tendo na nossa vida. Isso na situação atual, né? Que a gente tem memória, conhece, olha, realmente foi por essa escolha, uma situação realmente que foi errada, então essa aflição por tal motivo. E agora, as aflições de origem passada. Aí é um pouquinho mais complicado para a gente entender. Mas quando a gente está com a fé fortalecida, a gente confia em Deus, né? A gente só não acredita, a gente confia em Deus. E qual seria, para a gente entender um pouquinho dessa aflição de causas anteriores? Vamos pensar numa criança que já nasceu com várias dificuldades, precisando fazer cirurgia, precisando fazer tratamento, fica hospitalizado, por aí vai. Espera aí, mas o que essa criança fez para passar por essa aflição? Né? É importante a gente lembrar que o resultado que nós temos hoje não é de uma vida só. O corpo é de uma criança, mas o espírito, com certeza, de muitas outras passagens, de muitas outras reencarnações. Por mais difícil que seja a gente entender, porque quando fala de criança, quem não se sensibiliza, né? A gente fica tocado. Poxa vida, olha só, uma criança... Se tem uma coisa que mexe com a gente, é criança. E qual que é a explicação? A explicação é o que eu falei no começo, o sentido da repetição, né? Deus nos dá para os encarnados, todo dia, novas oportunidades de evolução, de crescimento,
de repetição, a gente vem e passa por situações de resgate. Então, para situações anteriores, o que diz o Evangelho, segundo o Espiritismo, e realmente é o que a gente tem mais coerência, tem algumas correntes religiosas que pregam que alguém, uma criança que passa por uma dificuldade logo no começo, né, criança ou depois adolescente, ou desencarna precocemente, que aí depois tem uma compensação, alguma coisa assim, que com respeito a todos que pensam assim, eu discordo plenamente. Não seria justo. Nós sabemos que Deus é de infinito amor e de justiça. Não seria justo uma criança ficar privada de várias situações e outros não. Agora, qual que é a explicação? E que nós temos que ter entendimento. Isso tem origem em outras vidas. É uma necessidade. Algum motivo. Não dá para especificar qual motivo porque uma criança está, mas é um resgate. Alguma coisa aconteceu lá atrás. E precisa ter o resgate. Essa aflição precisa ser resgatada. E esse resgate não vale só para essa criança que está encarnada. Muitas vezes vale muito mais para os pais, para aqueles que convivem ao seu redor. E aí, nos momentos de aflição, a gente sempre tem que pensar, não como problema, né? Eu sei que é difícil. Tem os momentos que a barra pesa mesmo. Aí, você fala isso porque você não está na minha pele, né? Vai segurar a barra que eu estou segurando lá, que é pesadíssima. Quando pesar demais, lembra de Deus. Lembra da força de Deus. Confia. E transforme essa dificuldade, essa aflição, em oportunidade. Aí, lendo aqui a parte do Evangelho segundo o Espiritismo, quando eu me refiro à questão das causas anteriores das aflições, aí tem uma parte que fala diretamente aqui das crianças. Quer dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conheceram sofrimentos? Seria justo, né? Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pôde resolver. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para se verem neste mundo abraços com tantas misérias? Todavia, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, sem dúvida nenhuma, o qual todo efeito tem uma causa. Então, a aflição tem uma causa. Ao contrário também, o momento de alegria tem uma causa, tem um merecimento. A boa notícia é que a gente sempre pode mudar. A lei do retorno é 100%. Então, vou ser repetitivo. A lei do retorno é 100%, a gente pode mudar. Se não está bom hoje, planta. Você vai colher amanhã, depois de amanhã. O que você está plantando? Vamos fazer uma reflexão, então? Estou passando por um momento de aflição, passei por um momento de aflição. Conseguiu fazer o diagnóstico dessa origem? O porquê? O propósito dessa aflição? E falando de coisa boa, o momento de alegria, o sentido, o que te proporcionou isso? Vamos plantar boas coisas.
vamos perdoar. Porque muitas vezes, repetindo, né, quantas vezes a gente já não falou da importância do perdão aqui? E a falta do perdão, ela nos causa aflição. Já perdoamos verdadeiramente? Não só da boca para fora? Repetindo, porque a terra repete a sua rotação. Então, não vou me importar de repetir. Como estamos agindo? Como estamos repetindo os nossos movimentos? Quer algo diferente? Faça algo diferente. Oportunidades se repetem todos os dias nas nossas vidas. Todos os dias. Estamos aproveitando? Ou estamos desperdiçando? Que o tempo aqui, como encarnados, a gente não sabe até quando vai. E nessa linha de repetição, esses dias eu vi um desenho numa dessas páginas espíritas, muito interessante, que mostra uma fila, o pessoal escorregando, caindo na piscina, mergulhando, aí vai para a fila, volta lá, escorrega, vai para lá. E a gente é assim. Encarnamos, desencarnamos, entramos na fila, preparamos o nosso plano, ajudamos a preparar o nosso plano reencarnatório, colocamos a nossa carga, e nessa carga as aflições. Só que todos com potencial para superá-las. Então vamos observar a nossa força, não vamos desperdiçar tantas bênçãos que Deus nos tem dado. E aqui eu também achei algo muito interessante que eu gostaria de dividir com vocês. Formas de lidar com a dor. Primeiro, sofrer. Eu tenho uma aflição e vou sofrer. Naturalmente, num primeiro momento, a gente sofre mesmo, né? Com uma aflição, com uma dor. O que não pode é a gente continuar. Aí diz aqui, a segunda parte, arrastá-la. A gente vai ficar sofrendo, amarra aquela pedra pesada e a gente vai continuar arrastando esse sofrimento, essa aflição. Aí, uma terceira opção, que todo mundo deve fazer, vamos analisar essa aflição, a causa dessa dor, a sua origem, o que ela pode ensinar, como ela pode ser resolvida. Aí depois a quarta opção aqui, o que é essa aflição, o que é essa dor está querendo me ensinar, né? O que eu posso aprender com ela? Aí tem uma outra medida também, da gente aceitá-la. Tem situações que a gente não consegue mudar, outras sim. Mas as que a gente consegue transformá-la. Transformar uma aflição em oportunidade para crescimento, que é o verdadeiro sentido dessa repetição da vida. Qual é o sentido da vida? Da repetição. A nossa evolução, o nosso crescimento. Então, a ideia de hoje é que possamos refletir um pouquinho, tornar as nossas aflições mais leves, ter entendimento, e mais uma vez repetindo, né? Tudo passa. Um amigo, no momento de aflição que eu passei, me falou, tudo passa até a uva passa. Então, se o céu está escuro, a nuvem está pesada, confia em Deus. Não só acredita que o céu vai ficar azul, vai clarear. Muito obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.